Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu queria deixar aqui uma meditação, um estudo bíblico a respeito de um texto, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aleluia. Irmãos, uma preocupação constante aqui na Bíblia Sagrada, onde Jesus ensinou o seu povo, onde ele deixou princípios aqui dentro dessa palavra, e uma ocupação constante do Senhor Jesus Cristo era justamente que nós deveríamos tomar cuidado com aquilo que ocupa o lugar no nosso coração. Essa passagem, ela representa aqui uma condenação do Senhor Jesus Cristo com relação à avareza. Jesus sempre deixou registrado, fez questão de registrar, que a vida verdadeira não depende da abundância de posses, não depende daquilo que o homem consegue construir materialmente aqui nessa vida. Ele não negou também que o homem tem necessidades básicas, ele falou isso. Inclusive, ele disse que até isso é o Deus que cuida. Quando nós olhamos no texto de Mateus, no capítulo 6, no versículo 31 ao 32, o Senhor Jesus disse o seguinte: Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus deixou registrado que ele conhecia e que Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Mas ele está falando que essa preocupação, essa ansiedade não deve ocupar o coração do homem, porque quem cuida disso é o próprio Deus. É isso que Jesus falou. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17, a palavra de Deus também diz: Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Mais um texto das Sagradas Escrituras que está falando que a riqueza não pode ocupar o lugar no coração do homem, mas sim a humildade e a confiança em Deus, porque é Ele que proporciona ricamente para nosso aprazimento todas as coisas que nós necessitamos. Então, Jesus sempre trabalhou esse conceito. Ele afirmou, que não tornaremos a nossa vida mais rica adquirindo coisas. O que torna a nossa vida mais rica não é a quantidade de bens que o homem possui, não é a quantidade de tesouro que ele entesoura para si. Não é isso. São riquezas materiais. E a Bíblia, sabendo dos perigos da riqueza, o que ela pode ocasionar, ela sempre alertou o ser humano com relação
ao lugar que o tesouro pode ocupar no coração do homem. Quando Jesus está trabalhando isso aqui para aquele rapaz que chegou até ele, se você olhar no versículo 13, um homem chegou até Jesus. Foi somente um. E quando ele diz que pede, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança, Jesus, na resposta que Jesus deu, ele já percebeu tudo, ele já sabia, ele sendo Deus, ele sondou o coração daquele homem, mas sabia da situação que estava acontecendo real. E quando ele dá a resposta, ele não dá a resposta só para ele. Porque se tinha um que estava retendo a herança, e tinha outro que queria brigar por causa da herança, e ele sabia que no coração de ambos estava a avareza. Por isso, quando ele dá a resposta, no versículo 14, ele diz, mas Jesus respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Chegou só um. Mas Jesus, quando responde, ele responde para aquele um que chegou e para aquele outro que estava retendo a herança, que não queria dividir, que estava com o coração preso aos bens materiais. Então ele vai lhe recomendar e falar para ter cuidado, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus firmando o conceito aqui, o que tem valor. Ele falou assim, olha, não são os bens. E a Bíblia Sagrada, irmãos, por vários textos, vai falar dos perigos dessa riqueza. A prosperidade tem seus perigos. Se você olhar em Provérbios, capítulo 30, do versículo 7 a 9, o escritor de Provérbios, que provavelmente Salomão, um homem sábio, ele registrou ali o que ele não queria, para Deus livrá-lo de algumas coisas, porque ele sabia do perigo da riqueza. E olha o que ele fala, ele diz assim, do Provérbio 30, do 7 ao 9, duas coisas te peço, não as negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dar-me-á o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto te negue, e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Olha só, o escritor de Provérbios falando do perigo da riqueza e pedindo a Deus que fosse justamente essa moderação para não deixar ele nem ser pobre para furtar e nem ser rico, porque a riqueza tem seu perigo. O perigo de afastar de Deus. A riqueza, e também Jesus tratando a respeito disso, ela tem o poder de sufocar a palavra de Deus. Salomão já escreveu isso lá em Provérbios, falando que isso poderia soberbecer o coração dele. Falou, olha, se eu for rico demais, eu posso falar quem é o Senhor, ou eu preciso de alguém, eu preciso de Deus, que é o tanto de dinheiro que eu tenho. É isso que Salomão falou lá. Mas Jesus, falando no sermão, numa parábola, lá no capítulo 13 de Mateus, no verso 22, ele diz que a riqueza, ela é capaz de sufocar a palavra de Deus. Ele está falando, olha, você pode conhecer a palavra, pode viver pela palavra, mas a riqueza pode tomar o espaço no coração e você não querer mais a palavra porque você vai se ocupar mais em ganhar dinheiro, em ser bem sucedido do que seguir o que Deus te pediu na sua santa palavra. Olha o que diz em Mateus 3, 22, falando sobre aquela parábola do semeador que saiu a semear e onde que as sementes caíram em terras distintas. E ele diz no versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha só, Jesus falando que a riqueza é capaz de sufocar a palavra de Deus. E a riqueza também, a Bíblia vai falar que a riqueza também é capaz de criar armadilhas e tentações. Muitas pessoas caem nessas armadilhas e tentações. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 6 ao 10, olha o que diz a palavra de Deus. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem
em tentações e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A palavra de Deus falando que esse desejo, essa ambição, essa avareza com relação ao dinheiro, ela produz armadilhas e tentações. E diz que muitos, nessa ânsia de quererem ficar ricos, caem em tentação, em cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Então isso é uma advertência daquele que nos criou, daquele que conhece o meu coração, conhece o seu coração e sabe qual é o perigo que as riquezas podem apresentar para nós. Ele está alertando, fala, olha, cuide do seu coração, cuidado com isso. Em 1 Timóteo, também no capítulo 6, ainda no capítulo 6, do versículo 6 a 10, olha o que Paulo falando para Timóteo, um pastor, para falar para os membros daquela igreja. Era uma carta pastoral, falou assim, olha, Timóteo, avisa, fala na igreja, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ele já está falando com os valores aqui, os tesouros que são do reino de Deus, e que Jesus vai tratar isso também, para nós não acumularmos tesouros aqui. Daqui a pouquinho nós falamos sobre esse texto. Mas Paulo está exortando também do perigo das riquezas e falando para aqueles ricos, aquelas pessoas que são mais abastadas, não deixarem isso tomar o coração delas. Porque se elas deixarem isso acontecer, elas não estão sendo ricas verdadeiramente no conceito bíblico. Porque aqui Jesus falou que, olha só o que ele fala aqui no versículo 15 de Lucas 12, ele diz assim, guardai-vos de toda qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus está alertando aqueles dois, está alertando, e depois ele vai contar justamente uma parábola, e ele conta essa parábola para eles, para ilustrar desse perigo, ilustrar para eles vigiarem, para não entrarem nessa, vamos dizer assim, nessa barca furada de achar que o dinheiro é que vai fazer felicidade, o dinheiro é que vai fazer uma vida abundante. Nada disso tem valor sem Deus. O dinheiro com Deus, ele é um ótimo servo, mas o dinheiro sem Deus na vida da pessoa, ele se torna um senhor daquela pessoa, a pessoa fica escrava dele. Então Jesus, trabalhando esse conceito, ele passa a falar, e fala assim, então ele proferiu ainda uma parábola, e ele contou essa história do homem que teve um campo, e esse homem era rico, e esse campo produziu muita abundância. Produziu demais, e o celeiro dele não era suficiente para guardar. E ele começa então a pensar, fala, olha, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso tudo que eu tenho agora? E aí você começa a ver aqui que o pensamento dele foi só para si mesmo. Na verdade, irmãos, nós entendemos que até tem um provérbio, né, popular, um dito popular, fala que o dinheiro não traz felicidade. Né? Você já deve ter ouvido isso, certamente você já ouviu. Mas na verdade, irmãos, aqueles que querem, né, que nutrem essa ideia na cabeça deles e que querem sim viver somente para arrecadar dinheiro, para ficar rico e para juntar dinheiro, ele pode até encontrar uma satisfação no dinheiro. Por quê? Porque isso torna-se o alvo dele, se torna o foco da vida dele, se torna aquilo que ele vai fazer qualquer coisa para conseguir o dinheiro. E quando ele consegue o dinheiro, é óbvio que ele vai trazer uma alegria para ele. É uma alegria falsa? É uma alegria momentânea? Sim. É uma alegria que pode ser passageira? Sim. É uma alegria que pode frustrar? Sim. Mas no momento ali, ele vai encontrar essa satisfação no dinheiro. Mas qual que é o problema, pastor? O problema é que os que se contentam com as coisas que o dinheiro pode comprar, irmãos,
corre um sério risco, mas um sério risco de perder aquilo que o dinheiro não pode comprar. Então é só você pensar assim, aqueles que querem se embrenhar e se esforçarem com todo o seu empenho, com toda a sua força e somente em ganhar dinheiro, eles vão gastar o seu tempo, tudo para isso. Inclusive tem um ditado aí no mundo dos business, né? No mundo comercial, que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, ou seja, eu preciso do meu tempo e eu não posso gastar tempo com nada, eu só tenho que gastar tempo para ganhar dinheiro, porque tempo é dinheiro. E aí o que acontece? Quando ele se esforça nessa jornada, com essa filosofia de somente ganhar, ele vai ocupar o seu tempo com as coisas que o dinheiro pode comprar, mas ele vai perder tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. E aí o respeito dos filhos, o amor dos filhos, o companheirismo da esposa, a intimidade com a esposa, o tempo, às vezes, com a igreja, o tempo de meditação na palavra de Deus, o tempo com as coisas que o dinheiro não pode comprar. Ele acaba perdendo. Ele gasta o seu tempo, ele se ocupa em ganhar o dinheiro e ele acaba perdendo tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Ah, mas ele tem dinheiro para comprar muita coisa. Tem. Ele vai ter dinheiro para comprar as coisas que o dinheiro pode comprar. Mas ele vai acabar perdendo todas aquelas coisas que o dinheiro não pode comprar. E o que o dinheiro não pode comprar é o que tem valor verdadeiro. O resto tem preço. O que o dinheiro pode comprar não são coisas que têm valor, são coisas que têm preço. O dinheiro pode comprar uma casa, pode comprar um carro, pode comprar um barco, pode comprar um computador, pode comprar um telefone. Todas essas coisas têm preço. Mas o dinheiro não compra uma família unida, o dinheiro não compra o amor de uma criança, o dinheiro não compra o amor verdadeiro de uma mulher, de uma esposa. Porque se a pessoa está interessada no dinheiro que a pessoa tem, já não é um amor verdadeiro, é um amor interesseiro. Se tirar aquela circunstância do interesse que é o dinheiro, o amor acaba. Então, quando a pessoa vai gastar o seu tempo somente para ganhar dinheiro, ele pode correr um grande risco de perder aquilo que o dinheiro não pode comprar. Embora ele tenha dinheiro, não vai adiantar nada e ele vai ver que ele correu atrás do vento. Esse fazendeiro aqui que Jesus contou na parábola, nós vimos que ele pensava somente em si. Ele não pensou hora nenhuma no próximo, né? Não pensou em nenhum momento em Deus, no relacionamento com Deus, não pensou no seu semelhante, ele pensava somente em si. Olha comigo a quantidade de pronomes possessivos que ele repetiu aqui nessa passagem. Olha a quantidade. A partir do versículo 17, ele diz: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Olha o pronome possessivo, primeira vez que fala, são meus frutos. E diz: farei isso, derrubarei os meus celeiros, os meus frutos, os meus celeiros, reconstruí-los maiores e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E veja bem, meus frutos, meus celeiros, meus produtos, meus bens. Aí chega no versículo 19 e diz: então direi, a minha alma, é a minha alma que eu vou dizer. Eu vou dizer que a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa como regala-te. Então essa avareza, essa domínio do dinheiro faz com que a pessoa pense somente em si mesma e não consegue enxergar a situação do outro, a necessidade do outro. Em momento nenhum ele conseguiu pensar assim: olha, eu fui tão abençoado, Deus me abençoou, eu colhi muito, eu não preciso disso tudo, mas eu posso ajudar tantas pessoas. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos abençoou e eu vou poder abençoar um monte de gente. Hora nenhuma ele conseguiu pensar isso, porque o coração dele estava em si mesmo. Por isso que Jesus lá, quando ele vai tratar o coração daquele que chegou aí, ele falou assim: quem me constituiu partidor entre vós? Porque ele sabia que o mesmo sentimento estava nos dois. E ele conta a parábola para ver se eles se enxergam. Eles se enxergam para ver que isso é triste, que isso não é uma coisa que agrada ao Senhor e que isso não significa riqueza.
É interessante porque a filosofia do mundo diz que, em primeiro lugar, devemos cuidar de nós mesmos, né? É o egoísmo, né? O egocentrismo, para nós mesmos, né? Mas Jesus não apoia essa filosofia. Jesus, pelo contrário, Jesus, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6, do versículo 19 ao 21, ele dá um conselho muito sério para nós. E ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Por que Jesus está falando isso? Jesus está falando porque ele se ocupava em pastorear o coração do seu povo, em falar para eles o que era importante, o que tinha peso diante do reino de Deus e diante de Deus. E ele está falando, olha, cuidado, porque se você depositar o seu tesouro aqui, você pode se frustrar, porque o mundo não é um lugar seguro para se ter tesouro. Mas com Deus não, com Deus é diferente. Então ame o próximo, ama a Deus, ajude, contribua, interceda, abençoa. É isso que ele estava falando. E é interessante porque lá em Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 ao 46, um texto longo, mas um texto muito bonito, e ele diz assim: o que vai acontecer quando Jesus voltar? Quando o nosso Salvador vier? Ele diz: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, todas, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, com os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, olha só, olhar para o próximo. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com que sede, ou com sede que te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes me ver. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 26. Irmãos, uma séria advertência. Por que Jesus está falando na Bíblia Sagrada, falando tantas vezes com cuidado com a avareza, cuidado com o cuidado excessivo de si mesmo, sem olhar para o próximo, sem olhar para a necessidade alheia? Talvez uma bênção que vem sobre a nossa vida, Jesus está dando essa bênção para nós abençoar muitas pessoas, para repartir com outras pessoas. Russell Shedd contou uma história uma vez, num seminário que eu estava, e ele disse que caiu um dinheiro na conta dele. E a esposa dele falou assim: ué, mas esse dinheiro? Ele falou assim: não, eu não sei para que esse dinheiro não. Esse dinheiro não sei porquê, não sei de onde que veio esse dinheiro, mas é uma coisa eu sei. Se está na nossa conta, Deus tem um propósito. Passou, acho que um dia, um irmão ligou falando que estava precisando de um dinheiro que estava sendo despejado, alguma coisa nesse sentido. E ele olhou o dinheiro que estava na conta dele, era exatamente o valor que aquele irmão precisava. E aí ele respondeu à esposa dele: agora eu já sei por que depositaram aquele dinheiro na nossa conta, que nós não sabemos de onde que veio. É para ajudar o irmão fulano que está sendo despejado com a sua família. Então é esse tipo de coisa que nós precisamos ter essa noção de família para ajudar em todas as circunstâncias. Se nós somos abençoados, nós podemos ajudar outras pessoas. Algumas pessoas aqui, quando nós olhamos para o final dessa história, quando Jesus fala, né, responde aquele homem louco, né,
Hoje mesmo, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou seja, Jesus está falando, olha, se você morrer hoje, né, se matar hoje, às vezes algumas pessoas, né, ficam com pena desse fazendeiro aqui, né? Às vezes as pessoas, nossa, ele não teve nem tempo para terminar seus planos, nem gastar o que ganhou. Mas o mais triste aqui dessa história, irmão, não é nada disso, né? O mais triste aqui não é o que o homem havia deixado para trás, mas sim o que ele teria pela frente, uma eternidade sem Deus. O fato de ficar os bens aqui, ficar isso não é o mais triste. O mais triste é o que ele ia enfrentar. O para trás não é o mais triste é o para frente. Porque a eternidade agora era sem Deus. Era no fogo, era na afastar de Deus. O homem aqui viveu sem Deus, morreu sem Deus, e sua riqueza não passou de algo que era circunstancial aqui nessa terra, nessa vida. Ele só foi rico aqui. E Deus nunca se impressionou com o nosso dinheiro. Não vai se impressionar com o seu, com a sua possibilidade de fazer dinheiro, com a sua riqueza. Por quê? Porque tudo dele pertence a ele. Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Então isso não impressiona Deus. E o que significa então ser rico com Deus, como Jesus falou, assim, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, né? E aí ele vai terminar aqui no versículo 21. Assim, o que entesoura para si mesmo, olha só, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha, quem está se preocupando só consigo, e como ele falou aqui, só para o nome possessivo, só para ele, sem ver a necessidade do próximo, sem ser grato a Deus. O que é então ser rico para com Deus? O que significa isso? Na verdade, irmãos, ser rico para com Deus é justamente nós temos no nosso coração, na nossa vida, um reconhecimento, mas um reconhecimento verdadeiro, com gratidão, que tudo que você tem, que tudo que eu tenho, que tudo que nós temos vem dele, vem de Deus. E nos esforçar, irmãos, para usar o que ele mesmo nos dá para o bem de outros, para a glória de Deus. Da forma que você vai usar aquilo que Deus derrama sobre a sua vida de prosperidade financeira, de sustento, de bênção financeira, para você ajudar as outras pessoas, sendo grato a Deus e honrando e glorificando a Deus por isso. Isso é ser rico por Deus. A riqueza, ela pode ser desfrutada e usada para a glória de Deus, para honrar a Deus. Não gastando aquilo que não é pão, não fazendo com o dinheiro extravagância desnecessária, mas aplicando certinho, aplicando com coerência, não fazendo dívidas, irmãos, porque às vezes a dívida vai tirar o sono, vai tirar a paz, vai tirar a tranquilidade, vai trazer ansiedade. Tudo isso nós podemos trabalhar a nossa vida financeira para glorificar a Deus, cuidando daquilo que Deus nos deu. Mas acima de tudo, lembrar do conselho de Paulo aos Efésios, né? No capítulo 4, ele disse, olha, você que roubava, você que furtava, não furte mais. Mas antes, agora trabalhe para ter o que aqui acudiu necessitado. Ser rico para com Deus significa o enriquecimento espiritual. E não apenas, irmãos, olhar para tudo que Deus nos promove para a riqueza pessoal, para o prazer pessoal. Mas sempre olhar, não com um micro olhar, mas olhar com a cosmovisão, abrindo o seu entendimento, abrindo o seu campo de visão. Senhor, o Senhor está me abençoando e tem um propósito nisso. O Senhor está me abençoando, está me prosperando, eu tenho que te honrar, Senhor. E uma forma que eu tenho que te honrar é olhar para esses pequeninos, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que estão com frio, aqueles que estão enfermos. E se eu puder ajudá-los, eu vou ajudá-los, Senhor. Porque eu fazendo isso, eu estou glorificando o teu nome. E eu estou cumprindo o propósito que o Senhor criou para mim. Porque ao Senhor derramar sobre mim essas bênçãos, eu tenho certeza que o Senhor tem um plano muito maior do que simplesmente olhar para o meu ventre e achar que isso é só para mim. Então tudo isso aqui Jesus trabalhou. Jesus trabalhou isso com esse homem que chegou nele com um simples pedido. Esse homem chegou para Jesus e falou, Senhor Jesus, o meu irmão não quer repartir herança comigo. Faz ele repartir. Certamente ele sabia do poder de Jesus, da autoridade de Jesus. E ele achou que chegando para Jesus ia resolver um problema
pessoal dele no sentido do egoísmo que estava nutrindo. Agora Jesus, irmãos, ele não tem compromisso com o meu ego, ele não tem compromisso com a minha vaidade, ele não tem compromisso com o meu orgulho. Aliás, Jesus não tem compromisso com pecado nenhum do ser humano. Pelo contrário, ele veio justamente para retirar esse pecado. Por isso que quando esse homem chega para Jesus, chegou para a pessoa certa, mas chegou com a motivação errada, com o propósito errado. Quando ele sai dali, certamente ele sai pensativo. Nossa, eu cheguei a Jesus e com uma intenção. E Jesus mudou totalmente o meu foco, totalmente o que eu queria, me mostrou algo muito maior. Estou brigando, estou perdendo a minha família, estou perdendo o meu irmão, às vezes a amizade com meu irmão, por causa de dinheiro. E Jesus está falando que tem algo muito mais precioso, muito mais profundo, muito mais valoroso do que riquezas materiais. Quantas famílias, irmãos, estão sendo destruídas por causa de brigas por causa de dinheiro, brigas por causa de herança, igual esse homem chegou, procura a justiça para brigar com a própria familiar e as famílias estão sendo afastadas, estão sendo destruídas, irmão que não conversa com o irmão, pai que não conversa com o filho, porque às vezes a mãe morreu e o filho arrumou confusão na hora da partilha, às vezes na hora de... Às vezes está igual o filho pródigo, né? Se pudesse, falava, pai, mas me dá o que é meu antes de vocês morrerem, ainda vocês em vida. E sendo que aquilo ali não é do filho, às vezes a herança é só depois da morte. Antes, a pessoa em vida não tem herança. Mas tem pessoas brigando, famílias sendo destruídas. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males, porque é Deus que criou o dinheiro. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus trabalhou aqui com muita profundidade essa questão da avareza. Porque ele sabe que essa questão da avareza, essa questão do meu relacionamento, do seu relacionamento com o dinheiro, ela tem o poder de nos afastar do reino de Deus. Ela tem o poder de colocar o dinheiro para ocupar um lugar que somente Deus pode ocupar na minha vida e na sua vida. Nesse momento tão difícil nós estamos vivendo, irmãos, tão complicado, onde as pessoas estão adoecendo, os comércios estão fechando, onde a economia está entrando em colapso, empresas fechando a porta, demissões e mais demissões, os ganhos estão caindo, as arrecadações até da igreja estão caindo, tudo está caindo. Esse momento que é tão complicado, irmãos, tão complicado que nós estamos vivendo. A fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo e a fé que nós temos construído em nosso coração por essa bendita palavra e pela ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Essa fé, ela tem que nos trazer a convicção e a coragem não de receber e acrescentar, mas sim de repartir. Esse é o momento que a nossa fé será provada para ver se nós temos fé suficiente para dar aquilo que nós temos e crer que o Deus que é soberano e que cuida de mim, cuida de você, vai continuar cuidando de mim e da sua família. Será que nós temos fé como aquela viúva que o profeta Elias chegou e pediu para ela? Não, mas eu só tenho um pouquinho de farinha, então você vai fazer um bolo para mim primeiro. E Deus vai te abençoar. E ela fez. Talvez vai chegar um momento, irmãos, nessa situação que nós temos, que eu e você vai ter pouca coisa, mas vai chegar alguém que não tem nada. E talvez você vai ter que dividir, nós vamos ter que dividir a pouca coisa que temos. Mas aí vai ser o momento de nós demonstrarmos se essa nossa fé é verdadeira. Porque uma coisa é nós adorarmos a Deus, falarmos do amor de Deus de palavras. E outra coisa completamente diferente é nós demonstrarmos essa fé em ações. Por isso que a Bíblia diz, não amemos somente de boca, somente de palavra, mas em verdade, em ações. Vai chegar esse momento. E essa palavra, ela é bem propícia ao tempo que nós estamos vivendo. Porque o que eu quero deixar para a igreja hoje, como esse culto de ensino, culto de estudo, doutrina,
dessa passagem que está aqui em Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21, é justamente para você estar preparado, porque você vai precisar usar a sua fé. Talvez algumas pessoas que estão me ouvindo já estão precisando. Talvez não chegou o nosso conhecimento, não chegou o conhecimento da igreja, chegou o conhecimento dos irmãos, mas que estão precisando. E você tem liberdade no corpo de Cristo, dentro do corpo de Cristo, para falar da sua necessidade. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, ela tem que ser uma igreja que cuida uns dos outros, que se importa com a necessidade uns dos outros e que ajuda uns dos outros. E é para isso que nós somos uma família. Nós vamos conseguir passar por essa situação toda, não porque nós somos bons e não porque nós temos o dinheiro, não, mas porque Deus vai suprir as nossas necessidades. E aquele que semear na vida do irmão, porque crê nessa palavra, quem vai cuidar dele é o próprio Senhor Deus. Como nós lemos aqui, em quantos textos, falando que é Ele que cuida, é Ele que prospera, é Ele que satisfaz as nossas necessidades. Isso é ter uma vida que é rica para com Deus. É ter gratidão a Deus, gratidão ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem cuidado de mim, de você, das nossas famílias, em todas as nossas necessidades. Se nós temos o que nos vestir, nós temos o que comer, estejamos satisfeitos. Eu costumo falar que o que atormenta o nosso coração, o que machuca a nossa alma, não é a necessidade de pão, porque pão o Senhor tem suprido. Mas o que tem complicado e às vezes trazido uma ansiedade, uma frustração, até uma depressão, é justamente o supérfluo. E o Senhor nunca se comprometeu na sua palavra que Ele teria compromisso com o supérfluo. Não, mas Ele teria compromisso com o pão, com aquilo que é básico. Isso Ele ia cuidar. Ele não tinha uma casa, não tinha onde reclinar a cabeça. Vocês querem vir, mas eu quero falar para vocês, vocês querem me seguir mesmo? Querem? Mas eu quero falar, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O travesseiro dele era uma pedra. E Ele fez tantas curas, tantos milagres. Onde que Ele chegava, Ele mudava a situação de tudo. Você sabe o que a Bíblia diz sobre Ele? Ele sendo pobre, ele sendo rico, se fez pobre. Ele sendo Deus, Ele se despiu da sua glória. Ele não tendo pecado, se fez maldição por mim e por você. Mas Ele sendo rico, se fez pobre. Por que rico? Porque Ele é o Rei da glória. E Ele se despiu de tudo isso para vir aqui e ter uma vida de servo, para servir a nós, para mostrar como nós devemos fazer, se compadecendo uns dos outros, se preocupando com aquilo que é importante para o outro. Tudo isso Ele deixou para mim e para você, só com um propósito, para falar assim como eu fiz, façais vós também. Porque não tem maior amor do que isso, alguém dá a vida pelos seus irmãos. E foi isso que Ele deu para nós. Ele deu a vida por mim e por você. Era nós que deveríamos estar naquela cruz e Ele foi para lá, morreu para nos salvar, tirar nós não ir para a morte pelo pecado. Ele se ofereceu para nos resgatar. E Ele nos ensinou tudo isso. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração. E a minha exortação é que você seja rico para com Deus. Rico para com Deus. Rico para com Deus. Não importa o que a sociedade vai falar, não importa o que os outros vão falar, mas que nós possamos ser ricos para com Deus, nos preocupando uns com os outros, ajudando uns com os outros, entendendo a necessidade dos nossos irmãos, sejam elas físicas, sejam espirituais, sejam emocionais, sejam elas materiais. Que nós não venhamos a ser pessoas avarentas e que, acima de tudo, não venhamos ocupar o nosso tempo somente com as coisas desse mundo, correndo atrás de riquezas, correndo atrás de tudo aquilo que o mundo prega que é valor. Porque o nosso valor não são filosofias humanas, mas o que nós damos valor está aqui, na Bíblia Sagrada. É aqui, nessa palavra, que tem aquilo que tem valor para nós. É aqui que o homem é transformado, é aqui que castelos, muros caem por terra. É aqui que o caráter é revelado verdadeiramente quando essa palavra lê o nosso coração e quando nós podemos tirar a nossa máscara diante de Deus, porque Ele é o Deus que tudo vê, tudo sabe, que é onipresente, é onisciente.
e glórias a Deus que Ele é onipotente, porque através do poder dele, através do poder dessa palavra, através do poder do Espírito Santo, Ele pode transformar até aquilo que tem nos afastado dele, para a honra e glória dele e para a edificação da sua igreja na terra, que Ele quer nos salvar e quer nos levar para morar com Ele. Deus te abençoe, tenha uma excelente noite. Eu quero fazer uma oração com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, esse estudo, meu Deus, sobre a Tua palavra, meu Deus, aqui, que fala sobre a avareza, Senhor. E o Senhor falou aqui na Tua palavra, meu Deus, que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. Meu Deus, são tantas pessoas que estão perdidas, meu Deus, que cada dia querem acumular mais, Senhor. E talvez não param para pensar que não estão vivendo o presente, meu Deus, porque a ansiedade pelo futuro não os deixa viver o presente. Eles só querem, Senhor, acumular, só querem ficarem ricos, Senhor, e estão caindo em várias ciladas. Alguns estão abandonando a Tua casa, Senhor, porque o dinheiro, Senhor, está os escravizando, e a necessidade cada dia mais de dinheiro, mais, meu Deus, não dá tempo para nada mais, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa, Senhor, colocar a Tua mão, Pai, e parar, Senhor, esse círculo vicioso, e mudar, Senhor, o coração do Teu povo. Pai, aqueles que são apegados, meu Deus, ao dinheiro e não conseguem sequer, Senhor, ofertar na obra missionária, ofertar, Senhor, na Tua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, caia por terra também, porque isso também é avareza, Senhor. Meu Deus, ajuda a Tua igreja. Ajuda a Tua igreja, Senhor, e fortalece a fé, meu Deus, e que a nossa fé não seja para conquistar. Nesse momento, Senhor, que a nossa fé seja para dividir, Senhor, e sermos gratos ao Senhor, porque é o Senhor que tem sustentado todas as coisas. O Senhor tem sustentado a nossa casa, o Senhor tem nos dado veste, tem dado pão, Senhor. Meu Deus, e aqueles que estão necessitados, Senhor, que o Senhor possa suprir as necessidades. Meu Deus, o Senhor exerce a Tua paternidade, meu Deus, sobre as nossas vidas, o Senhor cuida de nós. Meu Deus, e muitas vezes, para exercer essa paternidade, o Senhor conta com um instrumento seu na terra, Senhor, porque o Senhor não vai descer aqui para ir levar uma cesta, mas o Senhor usa o instrumento do Senhor para fazer isso e abençoar um filho teu, e isso também o Senhor está exercendo a Tua paternidade através, Pai, de alguém que o Senhor escolheu para ser seu instrumento. Nos faça assim, Senhor, faça instrumento em Tuas mãos e nos dê coragem, Senhor, e ousadia para crer que repartindo também receberemos do Senhor, meu Deus, que não precisamos nos preocupar. Pai, não por barganha, mas por gratidão, pelo que o Senhor já fez. Não pelo que o Senhor ainda vai fazer, mas pelo que o Senhor já fez, seja suficiente para nós termos um ato de fé e agir nessa vida como o Senhor quer que nós ajamos. Deus, eu oro, Senhor, por todas as pessoas que estão enfermas. Eu apresento cada um deles, meu Deus, o Senhor já conhece, meu Deus, o Senhor sabe que nós temos orado de manhã, no almoço, à tarde, à noite, de madrugada, Senhor, o Senhor conhece a lista total, Senhor, de todos eles, são muitos. Mas eu quero te pedir novamente, Pai, visita cada um deles, visita os familiares, Senhor, visita, meu Deus, e dá força, meu Deus, para sair dessa situação que estão precisando. Nós confiamos no Senhor e sabemos da Tua soberania. Declaramos que não temos medo, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Fica conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus, e dizemos amém. Deus te abençoa, uma excelente noite, e que você, lembre-se, você tem um Pai que está no céu, mas muitas vezes para exercer essa paternidade, Ele não vai descer aqui e fazer isso, mas Ele vai usar um instrumento. E esse instrumento pode ser eu, pode ser você. Esteja sensível ao Espírito Santo, porque para Ele exercer a paternidade na vida de uma pessoa, pode ser que Ele te levante de madrugada e te diga: compre isso e leve para o meu filho que está precisando. Ele está exercendo a paternidade dele, para isso Ele conta comigo, conta com você. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo.